União estável dá direito à herança? Vamos falar sobre isso hoje de forma bem simples, fácil de entender e sem juridiquês. Vambora! Fala pessoal, Carlos Nascimento. Bom, antes de responder, vamos entender o seguinte. Quando se fala em herança, via de regra, a pessoa está pensando em receber parte do patrimônio de alguém que faleceu. Tá? Mas isso normalmente é enxergado de forma errada. Então eu vou dar aqui um exemplo bem clássico, tá, do que costuma acontecer e já adianto que há casos que pode ser completamente diferente do que eu estou falando. Então, se o exemplo que eu estou dando não bate com o seu, talvez o seu caso possa ser completamente diferente do que eu vou falar aqui. E é importante que você consulte um advogado de sua confiança, tá? Mas eu vou tratar do caso clássico, como eu disse. Vamos imaginar que o João, ele tinha 2 filhos. Vamos imaginar que o João é pai solteiro para ficar mais fácil, tá? E ele tinha 2 filhos, o José e o Mário, certo? E o João passa a conviver em união estável, já com esses 2 filhos adultos, vamos imaginar, com a Maria, certo? Antes de passar a conviver em união estável com a Maria, antes de conhecer a Maria, o João tinha uma casa e um carro. Esse era o patrimônio do João. Após conhecer a Maria e passar a morar com ela, conviver em união estável com ela, vamos imaginar que o João adquiriu, em conjunto com a Maria, depois que os dois já estavam juntos, mais 300 mil reais. Foi o que eles conseguiram acrescentar do patrimônio. Eles conseguiram guardar 300 mil reais na poupança. Não importa se o João adquiriu aquilo trabalhando, só ele trabalhava e a Maria cuidava da casa, não importa. Importa que os dois estavam juntos e presume-se que, enquanto o João trabalhava, a Maria cuidava do lar, fazia comida, lavava roupa, tinha o esforço da Maria. Ou se o João trabalhava e a Maria também trabalhava, eles adquiriram isso juntos, não importa. Caso o João venha a falecer, a Maria tem direito à herança? Tem direito à herança, mas aqui nós vamos separar 2 coisas, herança e meação. Carlos, o que é isso? Meação é o que um dos cônjuges já tem direito, é a metade dele. Então, se após passarem a conviver, João e Maria conquistaram 300 mil reais, foi o que eles conseguiram guardar, e tem isso em poupança, 150 mil reais já é da Maria. Metade do que eles conseguiram já é dela e a outra metade é do João. Então, primeiro, a Maria vai ficar com 150 mil dela. Foi adquirido após a união estável, certo? Depois, esses outros 150 mil, que são do João, que eram do João, vão ser divididos para o José e o Mário. Foi esses os nomes que eu dei dos filhos, né? Então vão ser divididos para o José e para o Mário. 75 mil para cada um. 150 mil para Maria, 75 mil para o José, 75 mil para o Mário. Carlos, e a casa e o carro que o João tinha antes de conviver em união estável com a Maria? Nesse sim, a Maria vai ser herdeira, porque é dos bens particulares do João. Então, aqui, dos 150 mil, ela não está herdando de ninguém, já era dela. Só está dividindo e ela ficando com a parte dela. Agora, ela herda, sim, essa casa e esse carro. Carlos, ela fica com tudo? Não. Ela fica com 1/3, considerando que João tinha só 2 filhos. Então, Maria, José e Mário. Então, divide em 3 o carro, divide em 3 a casa e cada um tem 1/3. Certo? Carlos, se ele tivesse só um filho, ele ficaria com metade, Maria com a outra metade desses bens particulares. Carlos, se ele tivesse 5 filhos, ficaria 1/6 para cada um. E assim seria feita a divisão. Isso considerando que passaram a conviver em união estável sob o regime da comunhão parcial. Por isso que eu falei de caso clássico. Porque, via de regra,
As pessoas não fazem um contrato de união estável, não fazem uma escritura pública de união estável, simplesmente passam a conviver juntos e a união estável acontece de fato. E quando é dessa forma, a lei presume que a união estável iniciou sob o regime da comunhão parcial de bens. E quando o regime é o da comunhão parcial, a partilha, a distribuição dos bens após o falecimento funciona exatamente da forma que eu exemplifiquei aqui. Repito, se o seu caso é diferente, se o regime de comunhão é outro, se algo mudou, se talvez não tivesse só os filhos de João, mas os filhos eram incomuns, ou às vezes tem um filho que é só do João, mas tem um outro filho que é do João e da Maria, aí isso pode alterar tudo o que eu falei aqui, tá? Então é importante consultar um advogado de sua confiança. Eu espero ter ajudado. Se você puder, dá um like, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal. Toda quarta-feira a gente sobe vídeo novo para o YouTube. Um grande abraço, Deus abençoe você.